Boa tarde a todos. Chamo-me João Paulo e venho mostrar-vos a modelação e cálculo de instalações hidráulicas e de gás de um edifício, utilizando para isso os programas IFC Builder, na vertente da modelação, embora não vamos abordar a parte da modelação porque já foi feito numa sessão anterior. Vamos simplesmente vincular o projeto 3D com a plataforma BIM Cyber Center. Iremos abordar a parte do software OpenBIM Water Equipment na vertente da colocação dos equipamentos 3D, C-Plumbing Water System para a modelação da rede de abastecimento de água, na vertente de redes prediais, C-Plumbing Sanitary System na parte da drenagens de águas residuais e pluviais, e CIP-Fire Hydraulic System na vertente de incêndios, conjuntamente com a parte do CIP-Gás. Nós temos isto estruturado em 3 pequenas sessões, 2 que vai das 14h30 às 17h, iremos abordar aquelas 3 primeiras aplicações. Depois, amanhã, temos uma sessão da parte da manhã, que será a parte do Sanitary System, e depois da parte da tarde teremos o CIP-Fire Hydraulic System e a parte do CIP-Gás. O enquadramento em termos de edifício, o nosso edifício, no fundo, é um edifício de escritórios que tem 5 pisos. O piso 0 possuirá um hall de entrada e terá depois uma parte de um refeitório. Vamos ter também uma instalação sanitária. O piso 1 a 3 temos escritórios com as respectivas instalações sanitárias. E depois temos as zonas técnicas que ficarão localizadas na zona dos terraços, ao nível do piso 4. Não existem para efeitos qualquer condicionantes em termos de modelação em termos de terreno. O objetivo que nos propomos será o cálculo de dimensionamento de instalações de abastecimento de água, drenagens de águas residuais e pluviais, redes de incêndio e abastecimento de gás de um edifício. Os conteúdos que nos temos proposto será, numa parte inicial, a análise geral do edifício. Basicamente é pegar no edifício modelado já previamente no IFC Builder e transportar o mesmo para a plataforma BIM Cyber Center, vinculando a cada uma das aplicações referidas anteriormente. Para isso temos que identificar os dados de entrada, importação do modelo arquitetónico para a referida plataforma BIM Cyber Center, descrição e exemplificação das funcionalidades através da introdução dos dados do modelo, análise e modificação das opções de cálculo. Iremos depois ver algumas opções, que iremos trabalhar as mesmas. Análise de resultados, alterações do modelo arquitetónico e sincronização com o modelo das instalações. No fundo, aqui o que nós pretendemos ver é que numa fase, no decorrer das nossas redes ou dos nossos layouts, o arquiteto altera a arquitetura e nós como é que vamos pôr isto a funcionar, integrando isto na plataforma BIM Cyber Center. Configurações e obtenções de peças escritas e desenhadas, aqui inclui-se também a parte das medições do orçamento e depois, por fim, a transposição do nosso modelo IFC da nossa rede predial, neste caso a rede de abastecimento, que é isso que nos propomos agora de tarde, para a plataforma BIM Cyber Center. Desta feita, vamos começar então a nossa apresentação. Eu, antes propriamente de começar com as aplicações, vou falar só aqui um bocadinho da nossa página. A nossa página, a página topinformatica.pt, além de tudo aquilo que já devem conhecer, desde a parte dos separadores de software, suporte, área técnica e formação, onde tem vídeos e manuais, autoaprendizagem, etc. Irei-me centrar na parte da plataforma BIM Cyber Center. O que é isto? Isto acaba por ser uma plataforma colaborativa, multidisciplinar, multi-utilizador, que é gratuita, que vos permite fazer essa inscrição, criando para o efeito os projetos e vinculando-os a equipas de trabalho. Portanto, convidando a posteriori depois os vários intervenientes nas várias especialidades que poderão fazer parte do vosso projeto. Neste caso, podem se registrar ou então iniciam a plataforma, que é o meu caso, vou iniciar a plataforma BIM Cyber Center. E as aplicações que eu vou usar hoje, nesta apresentação, hoje e amanhã, acabam por estar aqui todas evidenciadas no separador Store. Se forem à parte da Store, e se de acordo com a área de interesse e se centrarem, por exemplo, na modelação 3D, temos aqui mais de uma centena de aplicações que depois podem descarregar, muitas delas são gratuitas. Portanto, irei abordar nesta fase inicial o IFC Builder,
O UFC Builder é uma aplicação gratuita que podem descarregar. As outras aplicações, tais como instalações de abastecimento de águas, que é a aplicação que iremos usar no decorrer da ação hoje de formação, que é o CIPLAM e o Water System, também a podem descarregar daqui. Pronto, cada vez mais aquele menu geral de programas que eventualmente possam conhecer deixa de existir e passam a estar todas as aplicações possíveis de descarregar através da Store. Foi exatamente o que eu fiz. Para efeito, fiz a instalação, tenho as aplicações, tenho os ICAs individualizados no meu ambiente de trabalho para cada uma das aplicações e, posto isto, vou criar então um projeto. Nós temos aqui duas possibilidades. Ou crio um projeto diretamente na plataforma e depois convido a equipa de trabalho, ou então, no decorrer do meu trabalho, no final, quando eu exporto o trabalho para a plataforma BIM Server Center, posso, nessa fase, criar o meu projeto sem qualquer problema. Eu vou talvez aqui usar a estratégia hoje de criar diretamente o projeto na plataforma BIM Server Center. Então, vou criar um projeto, vou chamar EDTOP a data 2, vamos para 26/05/2021. O tipo de projeto vai ser provas, no meu caso, fazemos o seguinte. Depois vou indicar que o meu projeto não vai estar visível para a comunidade de utilizadores. Tenho aqui as ajudas que vos permitem depois tomar as melhores opções. Eu vou dizer que está fechado em termos de visualização para a comunidade de utilizadores da plataforma e vou criar um projeto cá em baixo. Ao criar este projeto, é exatamente aqui que depois vão ser descarregados os IFCs de cada uma das especialidades que compõem o nosso projeto. Para isso, eu ainda não tenho nenhum conteúdo, preciso de criar uma equipa de trabalho. Para vos transmitir qual é que é o fluxo de trabalho neste caso, bastaria para tal ir aqui ao separador equipa de trabalho e convidaria, por exemplo, um colega, neste caso, até poderia ser o arquiteto que criou na plataforma BIM Server Center o projeto e vai convidar os projetistas. Eu vou convidar um colega, por exemplo, vou dizer que ele vai ser colaborador na minha plataforma, no meu trabalho, e vou atribuir uma área, uma especialidade, por exemplo, a estrutura. E faço o seguinte, envio o convite. O colega vai receber em tempo real um e-mail a indicar que foi solicitada uma colaboração no projeto. Ele irá aceitar ou declinar esse convite. Neste caso concreto, temos o projeto criado. Vamos então começar por desenvolver o nosso trabalho que nos propomos hoje de tarde. Começando pelo UFC Builder. Então, abro o UFC Builder e o UFC Builder o que é? É exatamente o meu programa que me vai permitir fazer a modelação. Entenda-se que isto é um recurso. Melhor dizendo, é uma aplicação que permite modelar meramente em termos de volumetria, dar a constituição da minha parede não o vou fazer, porque basicamente o que eu vou definir é a espessura total do meu elemento de parede. Existem outros programas no mercado, como o Revit, a Archicad e mesmo o nosso SIP Architecture, que é uma aplicação que está a um patamar de evolução completamente diferente do UFC Builder, vai a um detalhe muito maior em termos de detalhe, de introdução de elementos arquitetónicos. Em todo caso, eu vou usar o UFC Builder de uma forma de modelação. Para isso, eu iria indicar criava um projeto novo. Neste caso concreto, o que eu vou fazer, e uma vez que não vou perder tempo com esta fase da modelação, vou abrir um modelo, que é um modelo que nos propomos durante hoje e amanhã fazer as tais redes. Portanto, este é um modelo arquitetónico, que tem os tais pisos que eu referi. Acima de tudo, vou só aqui explicar basicamente como é que se introduz uma parede, embora poderei fazer isso mais à frente também. Mas qual é o pressuposto? É ir aqui ao separador arquitetura. Dentro do separador arquitetura eu tenho um comando muros e divisões, tenho um comando lajes, aberturas, pilares, compartimentos, grupos de compartimentos, etc. Pronto. O que é que isto me vai permitir? Vai-me permitir fazer uma introdução de dados, criando para o efeito uma parede, ou uma laje, ou uma abertura, o que é que quer que seja, e fazer a introdução do meu modelo através de máscaras de arquitetura 2D que possa ter importado para a definição das mesmas. Pronto. Quando eu faço uma vista 3D, a materialização desta pequena introdução de dados que eu fiz, consigo visualizá-la na vista 3D. Nós, na realidade, no final da apresentação, vamos fazer uma simulação deste tipo, imaginando que o arquiteto tinha feito uma alteração arquitetónica
e nos tinha comunicado que houve uma alteração arquitetónica e nós, em tempo real, obtemos essa informação e vamos verificar se depois tem repercussões ou não no meu traçado ou das minhas redes que realizamos. Pronto, isto no fundo, o IFC Builder é um recurso para a criação do modelo arquitetónico 3D que, de seguida, com a exportação, com o exportar no canto superior direito, vai me permitir vincular isto a um projeto BIM e transportar este IFC, que nos irá ser útil para desenvolver as minhas redes, fazendo por efeito seleção de projeto. E o que é que eu irei fazer? Eu não vou criar um projeto novo. Não vou criar, porque já o criei na plataforma BIM Service Center direto. Podia ter feito aqui também, como eu tinha referido anteriormente. De qualquer forma, o que iremos indicar, ok, eu vou selecionar o projeto. E vou selecionar o projeto, efetivamente, que eu criei previamente na plataforma BIM Service Center. 2 cliques em cima dele. Indico objetivamente que quero exportar também as máscaras de arquitetura, máscaras essas que foram usadas para a modelação e vai-me servir também para identificar objetivamente o posicionamento das peças sanitárias e faço aceitar. Exportei então o modelo para a plataforma BIM Service Center, está exportado, quer dizer que se eu for através da web, e se for lá verificar a parte daquilo que nós chamamos a dashboard, entrando dentro do meu projeto criado, tem que me aparecer aqui no conteúdo já a parte do modelo arquitetónico feito ou introduzido. Uma vez que ainda não foi ativado, vamos esperar um bocadinho, portanto ele está a fazer aquilo que nós chamamos a subida do ficheiro. Ok, cá está. Como podemos verificar, nós temos um aplicativo no canto inferior direito que é aquilo que nós designamos o sincronizador dos ficheiros IFCs conjuntamente com a plataforma BIM Service Center. Portanto, ele está a fazer aquilo que nós designamos a subida do ficheiro. Vamos esperar só mais um pouco. E, entretanto, vou abrir o programa que nos irá servir agora para a definição do modelo da colocação dos equipamentos 3D. Vamos aqui só esperar mais um bocadinho, minimizamos. Este aplicativo nunca pode estar encerrado, tem que estar minimizado para fazer essa referida sincronização. E vamos então agora minimizar a parte do IFC Builder, uma vez que já procedemos à modelação ou à transposição do modelo 3D arquitetónico para a plataforma, e vamos abrir o aplicativo, que neste caso será OpenBIM Water Equipment. Vou criar então um projeto novo, EDTOP. Ok, EDTOP, vamos para a data 2 como referido, 26/05/2021, vamos chamar exemplo, fazemos aceitar e vou selecionar o projeto. Ao selecionar o projeto, da mesma forma como fizemos na modelação, eu vou selecionar o projeto que já foi criado previamente. Fazendo por efeito o clique em cima dele, faço aceitar e cá está. O modelo iniciador ou motor iniciador de todo o processo do trabalho, ou fluxo de trabalho OpenBIM, com recurso à plataforma BIM Service Center, acaba por ser o modelo de arquitetura 3D. Uma vez que já está aqui disponibilizado, faço aceitar. E vou validar toda a parte da compartimentação das plantas que foram previamente definidas nesse modelo arquitetónico, vou validar plantas e os referidos compartimentos e faço terminar. Fazendo aceitar, passo a ter, da mesma forma, eu estou no OpenBIM Water Equipment. Como podem verificar, eu já tenho aqui pré-definidos equipamentos. Estes equipamentos são equipamentos 3D, são equipamentos com componente tridimensional. Claro está que eu não os vou introduzir aqui todos, eu vou simplesmente evidenciar aqui alguns em termos de introdução de dados. Isto pretende também ser um modelo simples e muito objetivo, muito preciso. Depois é uma questão de ter mais casas de banho, menos instalações sanitárias, isso depois é uma questão de mais introdução de dados. Eu vou deixar as duas pias lava-loiça para introduzir ao nível do programa SIP Plumbing Water System, para vos explicar também lá como é que se podemos inserir, digamos, equipamentos que não fazem parte da biblioteca disponível no Water Equipment, ok? Pronto. Qual é o pressuposto agora? É ir a cada um dos pisos e definir os equipamentos com essa componente 3D. Para isso, nós vamos agora começar por definir, por exemplo, lavatórios.
defino a referência lavatório para depois, a posteriori, nos desenhos, a referência aparecer ativa, identificar a peça sanitária em objetivo, e que é circular, indicando, por exemplo, qual é que é a dimensão do mesmo. Depois tem torneira, monocomando, misturadora, se for só de água fria, de água quente. Pronto, isto é agora uma questão de opção. Faço aceitar. Ok? Aceitar. E agora vou posicionar, para isso, utilizando estes comandos da rotação, permite-me colocar a peça e dispor a peça exatamente por cima da máscara 2D da arquitetura que está em termos de layout, por baixo, em termos de facilitar, em termos de introdução de dados. Vamos agora selecionar a bacia de retrete, dando a identificação bacia de retrete, o tipo de bacia de retrete que temos, ok? Aceitar, se é com mochila, se é com depósito incorporado, ou se não. Fazemos então a colocação das peças e de seguida, botão lá direito rato e cancelar. Nós temos as 3 peças sanitárias que nos propusemos a introduzir aqui ao nível do piso 0. Existe aqui um comando, que é um comando que nos permite copiar para outra planta os equipamentos. Este comando é o mesmo que usamos nas outras aplicações. Permite-nos copiar redes entre pisos. Para isso, eu tenho que estar no piso de onde quero copiar, evidenciando, carregando no botão lá esquerdo do rato em cima dos equipamentos e, de seguida, botão do lado direito do rato, indicando objetivamente para que piso é que eu quero copiar os meus equipamentos. Ok? Olha, vamos copiar para o piso 1, 2 e 3. Eu até vou cometer aqui uma pequena falha, também só para vos explicar depois como é que se apagam os equipamentos. Pronto, copia para todos eles. Se eu transitar para o piso 0, se eu for agora ao piso 1, piso 0, piso 1, piso 2, piso 3, conseguimos visualizar que efetivamente esses equipamentos não necessitariam de estar aqui. Para isso, temos o comando apagar, oprimimos no botão lá esquerdo do rato em cima deles e de seguida o botão lá direito do rato. Digamos que o botão lá esquerdo do rato é sempre um botão que dá uma ordem, ok? E o lado direito executa ou anula esse comando. A seguir, como eu quero introduzir os equipamentos nesta zona em específico, lavatório, vamos buscar a referência lavatório, misturadora, rodo a peça sanitária dispondo-a com a direção pretendida. Neste caso concreto, existe aqui este pequeno comando que é comum a todas as aplicações, que é referências a objetos. Às vezes, as referências a objetos dificulta a introdução de dados, melhor dizendo. Quando eu a tenho ativa, ela vai buscar rastreios ou alinhamentos já pré-definidos. Como podem ver no meu monitor, acaba por ter um traço ponteado. Portanto, tem a ver com alinhamentos. Quando nós temos obras com alguma dimensão, isto pode ser problemático. De qualquer forma, fica só a referência que eu desativando. Essas referências a objetos já não ativam, eu posso ir com detalhe e colocar a peça onde eu quiser, com muito mais rigor, está bem? Pronto, de qualquer forma, eu vou voltar a ativar. Isto é só para vos também alertar de alguns aspectos. Indo buscar aqui bacia de retrete, referência da mesma, rodando e posicionando a mesma. Temos as peças introduzidas. Vamos gravar. Para isso, agora, uma vez que já temos o modelo feito, se puxarmos esta barra lateral e fizer um zoom junto do modelo 3D, permite-me aqui ir a elementos e retirar a vista 3D. Se eu fizer aceitar, não aparecem as peças sanitárias, porque nós temos que fazer um redesenhar, que é para atualizar, digamos, o modelo 3D conjuntamente com o layout que nós estamos a definir, que neste caso é a introdução das peças sanitárias. Como podem verificar, elas já cá estão efetivamente em termos de modelação gráfica, está bem? Isso tem a ver com aquilo que nós designamos por redesenhar e para isso vou ativar o modelo 3D. Neste cubinho que está aqui, que é só de linhas a transparente, é possível dispor o modelo 3D transparente também, ou em modelo alâmbrico, ou linhas, que nós chamamos, ou sólido, para tornar visível, em termos gráficos, a colocação das peças conjuntamente ou associadas aos respectivos compartimentos. Temos então a modelação feita em termos de peças, o modelo arquitetónico já foi transportado para a plataforma BIM Service Center. Agora, o que temos que fazer é exportar as peças, ou os aparelhos sanitários, também para a plataforma BIM Service Center. O que vai para lá é o modelo final, é o chamado IFC.
que quando nós sobrepomos vários IFCs, ele no final vai ter aquilo que nós podemos designar como um modelo federado, que é a sobreposição de todos os IFCs, usando o mesmo referencial em termos de coordenada, e conseguimos detectar erros e omissões ou colisões que possam existir entre as várias especialidades. Então, quando eu faço aceitar e transporto para a plataforma BIM Service Center a parte relativa aos sanitários, se nós agora formos sim à plataforma BIM Service Center, ao projeto que estamos a desenvolver, conseguimos ver no modelo 3D que no conteúdo já temos 2 IFCs. Temos que ter 2 IFCs. Neste momento ele ainda está a subir a parte dos equipamentos sanitários, mas se formos aqui a projetos, vamos aqui à parte do conteúdo, cá está, e no conteúdo já temos 2 IFCs. Temos o IFC iniciador de todo o processo, que é o modelo arquitetónico, e os aparelhos sanitários. Agora sim, se eu for aqui ao modelo 3D, consigo visualizar graficamente, para já, só tenho o modelo 3D e os aparelhos sanitários, mas conseguimos ativar ou desativar, através de layers, neste caso, podemos designar assim, as várias sobreposições de IFCs que vão sendo sucessivamente colocadas pelos vários intervenientes no nosso projeto. Muito bem. Já temos então a parte do modelo IFC relativo à parte da modelação 3D e temos a parte relativa aos equipamentos. Agora vamos começar então por definir a parte de introdução de dados relativamente ao Water System. Para tal, devo referir também que é importante que sempre que eu utilizo uma aplicação, eu tenho que estar conectado com a plataforma BIM Service Center, que é o meu caso. Portanto, podem ver que eu estou conectado. Para quê? Porque quando eu crio o modelo, seja possível a posteriori exportar para a plataforma BIM Service Center e seja possível também importar da plataforma alguma informação, algum IFC que já tenha sido previamente lá colocado. Portanto, eu estando vinculado à plataforma, crio então aqui um projeto novo, vou designar na mesma vou dar o mesmo nome, EDTOP 2605-2021. Vamos chamar abastecimento. Ok. E fazemos aceitar. Pergunta, bem, mas deixas importar o modelo BIM? Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim, porquê? Porque já previamente colocamos então os modelos na plataforma BIM Service Center. Indicando objetivamente qual é que é o ficheiro ou o projeto que eu quero integrar, vou dizer exatamente, pegando no 2605-2021, aceitar, e ele apresenta-me os ficheiros que já estão na plataforma e indica-me ou pergunta-me quais são aqueles que na realidade eu quero incluir para a definição da minha rede de abastecimento. Dá-me jeito de ter o iniciador de todo o processo, que é o modelo arquitetónico, e dá-me jeito de ter também os equipamentos sanitários. Ok, e faço aceitar. Neste momento, é-me feita a pergunta relativamente a quais são as plantas que desejam importar. Como se trata do edifício na sua totalidade, eu vou importá-los todos, porque é para isso que estamos aqui também. Tipo de compartimentos, compartimentos que foram pré-definidos já na modelação 3D, vamos validá-los todos. Nas opções gerais, agora vamos começar a tomar aqui opções. Isto é, eu oprimir neste globo no canto superior direito, quando eu oprimo no globo no canto superior direito, tenho aqui a possibilidade de importar configurações previamente definidas. Interessa-nos em concreto que as configurações que eu vou importar aqui são relativas ao decreto regulamentar 2395. Cá está. Portanto, são estas as configurações. Qual é a vantagem disto? É eu já ter uma série de bibliotecas todas disponibilizadas, bem como os critérios de dimensionamento e as opções de cálculo, como iremos ver. Quando eu faço esta importação e faço aceitar, de seguida, se porventura eu chegar aqui a um tipo, por exemplo, tubagem, se eu for aqui a este separador, nós temos aqui 3 separadores. Temos a parte relativa às opções de desenho e de cálculo, que iremos já ver mais à frente. Temos aqui a parte relativa à seleção de materiais e equipamentos. E temos aqui a parte das opções de dimensionamento e verificações a realizar.
No que se refere à parte, por exemplo, do catálogo de tubagens, uma vez que nós já importamos aquelas opções por defeito, eu já tenho aqui, entre aspas, uma panóplia de materiais de mercado. Se eventualmente não existir, nada me impede de acrescentar uma nova biblioteca. Uma das coisas que eu vos quero alertar é que este programa, este e todos os outros que fazem, digamos, acompanhamento em relação às redes prediais e mesmo à parte de incêndio e de gás, são programas 100% abertos. Portanto, eu posso personalizar e posso tipificar tudo que eu entender. Portanto, nada é impeditivo. Ok? Desde criação de caixas, desde criação da fossa, desde criação de grupos de bombagem, criação de materiais, tudo é editável. Reparem, se eu editar, por exemplo, o material PPR PN20, eu tenho as características dimensionáveis associadas ao referido material, relativamente ao PPR PN20, temos aqui a rugosidade e temos a condutividade térmica do mesmo e a referência do material. E qualquer outro, PEX, por exemplo, se eu editar da mesma forma. Portanto, não tem necessidade de andar a criar bibliotecas porque elas já são preconizadas a partir do momento em que eu importei o decreto regulamentar 2395. Vamos então aqui fazer cancelar. Veja-se, por exemplo, o caso em relação aos equipamentos de produção das águas quentes sanitárias. Por exemplo, eu tenho termoacumulador elétrico, tenho esquentador. Se eu editar, por exemplo, o termoacumulador elétrico, eu já tenho características associadas. Como sendo, por exemplo, o símbolo, posso definir um símbolo também personalizado, como sendo a pressão mínima e a pressão máxima que admite no caso do termoacumulador, a descrição das verificações a realizar. Se eu quiser, porventura, acrescentar uma bomba de calor, basta fazer mais e acrescento o equipamento bomba de calor, sem qualquer problema. Tá bem? Pronto. Vamos então fazer o seguinte no canto inferior direito. E ele vai importar, como eu já referi, todas as opções gerais de desenho e de cálculo e seleção de materiais e equipamentos. Agora, temos a definição do tipo de consumos. É claro que eu quero fazer uma associação direta ao OpenBeam Water Equipment, que é eu dizer assim, ok, as minhas bacias de retrete têm a designação autocolismo de bacia de retrete e os lavatórios têm a designação lavatório. Se não quiser fazer esta atribuição, basta retirar este visto. De qualquer forma, vamos fazer a correspondência direta e fazemos terminar. Aceitar, é-me apresentado aqui resultados de importação, se houver alguma incidência ele indica-me concretamente quais são as incidências que foram apresentadas e podemos visualizar que temos as máscaras de arquitetura. Já nos é apresentada aqui este ponto de exclamação, este triângulo que está aqui amarelo, que é precisamente a indicar que este elemento está desligado da instalação. Porquê? Porque ele tem a componente 3D. Como veio do Water Equipment, ele já tem associado uma torneira de água quente e já tem uma torneira de água fria. Já sabe que tem que chegar lá um tubo de água quente e um tubo de água fria. Mas, por outro lado, como eu vos tinha referido em relação às pias lava-loiça, eu não introduzi o equipamento propositadamente para quê? Para que vos pudesse indicar aqui como é que eu defino consumos adicionais. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um consumo, eu vou indicar em concreto que é uma pia lava-loiça. Então indico o consumo da pia lava-loiça. Temos estes que estão preconizados na parte das opções gerais na biblioteca. Defino o consumo de biblioteca, defino a orientação dele e materializo o posicionamento do mesmo. Agora vamos pôr a hipótese que queriam criar, por exemplo, um equipamento diferenciado. Sempre que pensarem em algo a acrescentar que não exista no programa, é sempre nas opções gerais. Quer dizer que eu nas opções gerais posso vir aqui à parte dos consumos e nos consumos faço mais. Vamos imaginar tanque lavar roupa. Ou então até posso fazer uma coisa que é diferente, que é pegar aqui, por exemplo, num bebedouro, posso fazer aqui copiar, edito o mesmo e vamos chamar tanque lavar roupa. Ok? Eu vou indicar, por exemplo, TQ como sendo a referência, indico o tanque. Depois é uma questão de definir a altura da instalação do débito, se admite água fria ou se é administradora, neste caso vamos pôr só da água fria, e depois qual é o caudal, por exemplo 0.15, 15 litros por segundo. Isto também já vamos falar porque eu posso alterar as unidades. E qual é a pressão mínima e máxima no ponto de débito, neste caso do tanque. Fazemos aceitar, aceitar e aceitar.
Posso depois, na opção consumo, quando eu for ao consumo, já tenho aqui o tanque de lavar roupa como equipamento adicional. Okay? Uma nota. Eu, nas opções gerais, tenho sempre a possibilidade de qualquer alteração que faça, eu posso exportar depois as minhas alterações e as minhas pré-definições, posso exportar para uma biblioteca. Isto é válido para tudo, quer para as opções gerais de desenho, quer para a seleção de materiais e equipamentos, quer para as opções de dimensionamento. Portanto, posso sempre alterar o que eu pretender e depois exportar para a biblioteca. Digamos que sempre que eu tiver necessidade de criar algo, sempre nas opções gerais ou alterar critérios de dimensionamento, opções gerais. Depois temos aqui a localidade. Olha, localidade, vamos aqui ao globo e vamos nos centrar aqui na parte relativa, por exemplo, a Portugal. Isto é importante por questões da região, para caso nós estamos na parte do abastecimento, mas quando formos à parte de drenagem de águas pluviais, nós temos que ter isto em atenção, por questões de região pluviométrica, não é? Período de retorno, duração da chuvada, portanto, isto são parâmetros muito importantes que estão afetos sempre à localização do meu edifício, mas eu entrando na parte relativamente ao abastecimento, ele vai-me importar os dados relativamente às temperaturas, quer da água fria na rede, quer na temperatura exterior ao longo do ano. Fazemos aceitar. E temos aqui então a rede introduzida, a parte das opções selecionadas e os equipamentos sanitários também definidos. Só uma nota, antes de propriamente começar a introduzir dados. Eu tenho aqui um comando que é o comando unidades. No comando unidades, eu posso definir critérios. Temos aqui o sistema internacional, portanto, as unidades podem ser apresentadas usando o sistema internacional, ou o sistema imperial, ou MKS, como queira designar. Fazemos então o sistema internacional. Da mesma forma, posso apresentar os comprimentos em metro, em centímetro, em milímetro, o tempo, a questão do diâmetro, todas as variáveis são editáveis como estão a ver. Está bem? As variáveis ou as unidades, melhor dizendo. Vamos então fazer cancelar. Só para referir também no globo, alteração da cor de fundo, muitas das vezes dá jeito de fazer a alteração da cor de fundo, ou então o desfazer, refazer, que é algo que também dá muito jeito, que é o número de vezes que eu posso andar para trás ou para a frente ou para trás, através do undo no canto superior esquerdo, como podem ver no vosso monitor. Eu, por norma, apresento sempre 20 vezes, que é o número máximo que lá está. Ok. Muito bem. Claro está que quando eu quero fazer testes na minha obra, eu não vou andar depois quando para a frente ou para trás. Se eu quiser fazer um teste, faço aquilo como costumo referir, que é guardar como. Guardo com outro nome e depois faço o teste nessa cópia. Ok? Se resultar positivamente esse teste, passa a ser a minha obra original, vinculando-a novamente à plataforma BIM Server Center. Se não resultar, tenho sempre a obra original, que foi aquela que eu comecei a definir. Está bem? Pronto. Vamos então agora começar com a introdução de dados. Uma das notas que eu devo referir aqui é que eu tenho as máscaras de arquitetura já previamente definidas. Claro está, porque eu fui buscar o modelo arquitetónico 3D e como as máscaras já vinham associadas, elas já fazem parte. Eu disse na passagem do modelo para a plataforma que queria que as máscaras viessem associadas. De qualquer forma, como é que eu importo máscaras de arquitetura? Para isso, basta imprimir aqui nas máscaras DXF DWG, faria para o efeito mais e adicionava um novo ficheiro. Quando eu faço acrescentar ficheiro, eu estou a falar em DWGs ou DXF, mas entenda-se que eu posso importar um DWF ou posso importar imagens, inclusive. Para que é que isso nos daria jeito? Por exemplo, para um projeto térmico, por exemplo, em que eu tenho que fazer um existente, eu posso importar uma planta digitalizada, ok? Mesmo um edifício antigo em que eu só tenho as imagens, eu depois faço a importação dessa imagem e faço uma correlação de escala num determinado ponto da minha em X ou em Y e ele faz-me o ajuste dessa imagem à unidade metro, que é aquela que eu pretendo trabalhar aqui em termos de introdução de dados. Portanto, isso é sempre possível de o fazer, qualquer que seja um destes formatos. Neste caso, eu não vou importar as máscaras de arquitetura porque as mesmas já fazem parte do meu modelo previamente importado. Muito bem? Ok, agora vamos começar a introduzir dados. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar é, uma vez que já tenho os dados todos introduzidos, será a parte da ligação ao ponto de ligação à rede pública. Então, na parte da ligação à rede pública, eu vou definir o ponto de ligação à rede. Nestes softwares ou nestas aplicações, como eu referi, elas são todas abertas. Eu tenho estes cadeados que nos permitem
bloquear quer as referências ou quer critérios de dados gerais ou de exposição 3D que sejam. Portanto, quando eu bloqueio, isto está-se a sobrepor sempre às opções gerais. Logo, se eu disser assim, ok, liga à rede pública. Ok? Quando eu digo liga à rede pública e fecho cadeado, eu posso introduzir vários pontos de ligação à rede pública que ele torna-se inalterável a referência. Isto é válido para tudo que nós possamos introduzir em relação às referências. Quer dizer que, quando eu introduzo o meu ponto de ligação à rede pública e posiciono objetivamente onde pretendo, ficou lá a referência. Se não fizesse esse bloquear, eu, nas opções gerais, como nós temos aquilo que nós designamos, que são as opções de representação nos desenhos, irei falar já mais um bocadinho sobre isto, nós temos as referências por defeito que estão disponibilizadas no separador etiqueta. Portanto, o ponto de ligação à rede pública, como eu não o bloqueei, ele ia-me designar como sendo PL. Seria PL1, PL2, PL3, seriam os meus pontos de ligação. Mas como eu designei a partir da referência bloqueio cadeado, vai-se manter e vai-se sobrepor essa referência às opções gerais. Só para referir aqui nas opções de representação, quando eu vou então às opções gerais e vou àquilo que nós designamos opções de representação, nós podemos definir cores para o traçado, posso definir o tipo de linha, em relação quer à água quente, à água fria, em relação à rede de retorno e por aí fora. Portanto, temos aqui a parte das etiquetas. O que é que estas etiquetas? Tem a ver com o seguinte, tem a ver com a designação. Por exemplo, eu tenho rede pública, liga à rede pública. O que é que acontece? Às vezes, quando os meus traçados são relativamente curtos, há muita sobreposição de informação, de textos. Então, eu posso dizer, olha, bem, mas eu no ecrã não quero ver as referências. Ok, isto tem a ver com aquilo que nós designamos etiquetas. Mas eu posso explicar como é que eu posso desativar a etiqueta depois no ecrã sem qualquer problema. Então vamos fazer aqui só a parte da simbologia também. Temos aqui símbolos em relação à personalização que eu possa fazer. Portanto, isto tudo está nas opções de representação. Voltando então ao ponto de ligação à rede pública, temos aqui este ícone que é designado como etiqueta. Qualquer um destes separadores que eu seleciono, eu tenho a possibilidade de fixá-lo no ecrã, é fixar este clipe. Logo, se eu selecionar um outro menu qualquer, ele nunca fica desativo, portanto, porque eu tenho fixado o clipe. Quando eu vou aqui a esta opção que é mostrar ocultar etiqueta e primo em cima do símbolo previamente introduzido, eu ativo ou desativo a etiqueta. Posso o fazer diretamente na parte gráfica ou posso ir às opções gerais e desativo as etiquetas na obra no seu geral. Mas às vezes dá-me jeito de ver previamente as referências que lá estão. Agora cabe-nos a nós definir qual é o meu critério de introdução de dados. Isto é indiferente porque isto tem a ver só com a facilidade da introdução de dados. Portanto, nestes 3 pontinhos, posso minimizar aqui o 3D. Temos aqui a opção ligar à rede pública. Ok? E agora vamos introduzir aquilo que nós chamamos que é o contador. Na opção contador, temos aqui alguns parâmetros que têm a ver, acima de tudo, com critérios. Vamos designar aqui caixa de contador e vou fixar, da mesma forma como fizemos para o ponto de ligação à rede pública. Primeira coisa que temos que pensar é se é uma pré-instalação de contador ou uma bateria de contadores. Isto é um edifício de comércio e serviços, isto é uma pré-instalação de contador. Porquê? Porque só tenho uma ligação à rede pública, mas imaginando que eu tinha, por exemplo, um edifício multi-habitacional, teria uma bateria de contadores, ok? Mas reparem, também posso ter no mesmo projeto uma bateria de contadores e uma pré-instalação de contador. Entenda-se, por exemplo, uma bateria de contadores para a parte habitacional e teria um comércio em que iria colocar uma pré-instalação de contador. Tá? Depois temos uma pressão da entrada. Se estiver limitado à pressão de abastecimento, eu posso condicionar à partida, olha, afinal, a entidade só me garante 30 metros de coluna de água em termos de pressão da entrada e bloqueio o meu cadeado. Então, todo o meu cálculo hidráulico vai ser condicionado pela pressão da entrada a 30 metros de coluna de água. Tá? Neste caso concreto, eu vou deixar estar por defeito, não vou fechar o cadeado, vou dar a liberdade a ele em optar qual é a pressão necessária, tendo em conta o aparelho mais distante, a pressão, de acordo com as curvas de conforto, qual é a pressão que eu quero no aparelho mais distante, isso já agora posso falar sobre isso também. Fazemos então aceitar
e vou colocar o meu contador posicionando para tal, rodando, e posiciono o meu contador. Por exemplo, o meu nicho de contador ficava aqui no muro da habitação. Cá está a etiqueta, às vezes não dá jeito de ter. Muito importante também será esta questão da seta. Portanto, eu indico-me precisamente o sentido montante, jusante. Está bem? Portanto, muitas vezes são ligadas ao contrário as tubagens e faz com que depois haja um erro de cálculo. Nesta opção também, no comando edição, quando carrego neste quadradinho, permite-me dispor o menu de forma diferente. Pronto, tenho de ter as formas de apresentação dos meus menus, ok? Fixando aqui no clipe e fazer mover, eu posso chegar aqui e mover, olha, vou mover a ligação à rede pública para junto do ponto de montante do contador, ok? Temos o meu contador introduzido. Uma nota importante que tem a ver com a questão das curvas de conforto, tem a ver com as opções de dimensionamento. Quando eu vou a opções de dimensionamento, eu tenho aqui 3 níveis de conforto. Estes níveis de conforto que aqui estão são importantes e muitas vezes as entidades licenciadoras obrigam-nos a calcular de acordo com um determinado nível de conforto. No caso concreto, nós vamos considerar conforto mínimo, mas quando eu altero para conforto médio, quando eu altero para conforto elevado, poderão verificar que a pressão disponível no ponto ou no débito mais desfavorável, eu tenho, por exemplo, 10 metros coluna d'água e a pressão máxima é 45. Por exemplo, há entidades que obrigam que a pressão mínima no ponto de débito seja 15 metros coluna d'água. Isto obriga-me a ter uma pressão de entrada muitas das vezes algo elevada. E às vezes a rede não o permite, porque a pressão disponível na rede não permite, tendo em conta o desnível geométrico. Nós temos 3 pisos, vezes 3 metros de altura, portanto teríamos logo 9 metros coluna d'água, não é? Mais os 15 já teríamos... vamos lá ver, 24, não é? 24 metros coluna d'água, mais as perdas de carga contínuas localizadas, às vezes a pressão já não era suficiente. E então temos que arranjar uma alternativa. Às vezes temos que pôr um grupo de opressão à entrada, etc. Pronto, isso são critérios que depois teríamos que avaliar. Eu vou manter o nível de conforto mínimo. A pressão mínima vai ser de 5 metros coluna d'água e 60 metros coluna d'água. Faço aceitar e aceitar. Ok. Temos a pressão definida. Vamos agora começar por definir, por exemplo, o termoacumulador elétrico. O equipamento que nós vamos considerar vai ser termoacumulador. Para o efeito, seleciono o símbolo, colocando o cursor em cima, ele diz-me na parte das AQS, colocando o cursor em cima, produção das águas quentes sanitárias. Já referi anteriormente que nas opções gerais podem sempre criar os equipamentos que entenderem. E vamos chamar termoacumulador. E fecho a referência, indicando por efeito que o termoacumulador que eu vou considerar aqui neste caso concreto vai ser um termoacumulador, por exemplo, de 120 litros. E vamos definir a posição dele relativamente à disposição 3D. E quando eu defino aqui a possibilidade da disposição 3D, eu indico objetivamente que quero que o meu termoacumulador fique situado à cota 1,5 m. Indico concretamente o termoacumulador 1,5 m e fecho o cadeado. Porquê? Para que não altere o software a posterior a posicionamento dele em relação ao piso. Isso vai-me levar a falar de outro aspecto muito importante, que tem a ver com a altura que anda a minha tubagem. Quando eu faço aceitar e rodo e disponho o termoacumulador no local pretendido, botão lá direito rato, já está posicionado. Posso, com a opção etiqueta, ocultar a designação do termoacumulador. E agora leva-me a falar da disposição da rede, da altura da rede. Isto tem a ver com algo que acaba por ser um erro muito frequente em termos de introdução de dados, que é depois não aparecer no 3D, quer as formadas verticais, quer o traçado da rede do piso em questão. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a necessidade de eu objetivamente dizer em cada um dos pisos a que cota é que vai andar a minha instalação. Reparem que o meu referencial da minha rede começa à cota 0. E vou indicar que a altura de instalação em relação à cota 0 vai ser 2,80 m. Okay? Vai andar a 2,80 m. Eu estou a posicionar a minha tubagem no teto falso, entre o teto falso e a laje, a parte inferior da laje. E faço aceitar. Quando eu edito o piso 1, ele indica-me qual é a cota do piso 1, a 3,70 m,
E eu vou dizer que a instalação em relação ao referencial piso vai ser a 2,80 m também. Portanto, esta altura da instalação não é acumulada com a altura da instalação anterior. É a altura da instalação relativamente à cota de referencial. Faço aceitar. Vou ao piso 2 e faço o mesmo. Edito. 2,8. Edito. 2,8. E reparem que as cotas vão alterando, as cotas altimétricas vão ser alteradas, como podem estar a ver. Isto também, esta situação é alterada em qualquer altura. Reparem, eu alterei agora a cota das plantas, não foi na fase inicial, não tem problema nenhum. O importante é que eu perceba qual é o critério. Isto digamos, das perguntas mais frequentes que aparecem no Departamento Técnico de Suporte, é precisamente questões a ver com as alturas das instalações a questão. É uma pergunta muito frequente mesmo. E não visualização gráfica ao nível da disposição 3D da rede em questão. Está bem? Pronto. Vamos continuar com a introdução de dados ao nível do piso 0. Temos então todo o traçado feito. Podemos já pensar em definir as promadas verticais? Claro que sim. Podemos ir aqui ao comando promada vertical, autopagem vertical, designo como sendo CM1, coluna montante 1, fecho o cadeado, vou indicar que é de coluna, indicando objetivamente qual é que é o tipo de material que nós vamos usar. Vou dizer que é PPR PN20, fecho o cadeado CM1, não me preocupo com a parte dos diâmetros, porque isso vai resultar depois do cálculo hidráulico, e vou-me preocupar, acima de tudo, com a disposição dela 3D. Eu vou dizer, bem, mas onde é que vai nascer, onde é que vai terminar a coluna? Eu tenho que pensar sempre onde é que é montante, onde é que é jusante. Ok? A água inicia, o ponto inicial será ao nível do piso 0 e vai terminar, neste caso concreto, no piso 3. Portanto, isto é muito importante para que depois as colunas montantes me apareçam visíveis nos referidos pisos. Porque quando elas não são visíveis, tem a ver com este procedimento que não foi bem realizado. Fazemos então aceitar. Aceitar. Ok? E vou posicionar a promada de água fria, ou a coluna montante, no local pretendido, por exemplo, neste ponto. Primo de seguida no botão lado direito rato, ou primo aqui em tomagem vertical novamente, e vou chamar referência CM2. Nota importante, como eu bloqueei anteriormente a referência, se eu mantivesse a referência CM1, eu ia ter um acumulado das águas quentes frias com as quentes. Portanto, eu devo alterar forçosamente as referências, está bem? Portanto, referencio aqui CM2, digo que é de água quente, ou mesmo depois é válido para a água de retorno também. Portanto, valido então qual é que é a disposição 3D da mesma. Piso 0, piso 3. Aceitar, aceitar. E vou posicionar a promada de água quente neste ponto. Referências, olha, vou desativar. E tem então, nesta primeira fase, aquilo que nós propusemos, ok, tá, os equipamentos estão todos definidos, a promada vertical está, não tem mais débitos. Isto agora é uma questão de mais consumos, menos consumos. Podem sempre, como já referi, adicionar consumos novos, definir parâmetros, portanto, tudo ele está aberto, software. Vamos então começar com tubagem horizontal. Quando eu seleciono tubagem horizontal, eu vou começar por definir aqui de que tipologia é a tubagem. Eu vou dizer que a minha tubagem, eu não vou fechar aqui a referência, porque estas referências estão associadas às opções gerais. Torna-se mais fácil com a linkagem às opções gerais do que estar aqui preocupado em ativar as referências e bloquear. Pronto, eu vou só bloquear aqui mais à frente outro tipo de elementos que iremos ver. Vou agora considerar qual é o tipo de material. Olha, vantagem desta aplicação, na vertente C-Plumbing e Water System, é eu poder ter na mesma rede N materiais. E, aliás, posso ter na mesma rede níveis de conforto distintos. Como, por exemplo, num polidesportivo, em que eu tenho a zona de duche, em que eu tenho que ter um caudal de cal que é igual ao caudal acumulado. Portanto, tenho um setor da rede com um caudal acumulado e tenho outro setor da rede com um caudal de cálculo, usando uma determinada formulação. Portanto, posso ter essa possibilidade. E neste caso, vamos definir como sendo PN16. Não me preocupo com a vinculação do diâmetro, porque isso depois o software se encarregará disso. E vou dizer objetivamente que é um ramal de ligação. Sempre que eu tiver dúvidas, o que é cada um deles, basta olhar aqui para baixo e dizer assim, canalização entre a rede pública e o limite da propriedade a servir.
Logo, rede pública, ponto de ligação à rede pública e o meu contador, a minha pré-instalação de contador. Ok? Quando eu digo ramal de alimentação, é canalização para alimentar os dispositivos de utilização. Há de ser do contador até aos dispositivos de alimentação. Está bem? Pronto, neste caso, depois todos os outros têm identificações, como já referi. Vamos então definir ramal de ligação em PE e vou indicar concretamente qual é que é a disposição dele 3D. Porquê? Porque eu vou dizer que ela anda enterrada. Como o meu referencial é 0, eu vou dizer que ela está a menos 0,8. Portanto, ela está a 80 cm abaixo do 0. Então, faço menos 80, fecho o cadeado e faço aceitar. Logo, quando eu introduzo a rede, dando um clique para o efeito no botão do lado esquerdo do rato para validar e largo o botão do lado esquerdo do rato, de seguida vou ligar à minha pré-instalação de contador e dou um clique novamente no botão lado esquerdo do rato e de seguida, como não quero continuar com a introdução, primo no botão lado direito do rato. Reparem, este é o procedimento sempre normal em termos de introdução de tubagens. 2 cliques, um para começar, outro para terminar. Se não pretender continuar, primo no botão lado direito do rato e termino essa introdução. Temos então aquilo que nós designamos como sendo o ramal de ligação. Agora, vamos continuar com a introdução de dados. Para o efeito, considerando que vai ser um ramal, neste caso, de alimentação, até já tinha referido isso anteriormente, ramal de alimentação. Se na fase de introdução quiserem sempre objetivamente que seja um ramal de alimentação, olha, fixam aqui o cadeado e ele vai sempre considerar ramal de alimentação com a associação do material que pretenderem usar. Olha, eu quero usar, neste caso, vai ser o PPR PN20. Ok? Então vamos selecionar PPR PN20, fechei e aceitar. Nota, não vamos fechar o cadeado. Porquê? Porque nós dissemos na edição das plantas que a tubagem vai andar a 2,80 m. Logo, eu não estou a condicionar. Mas partindo do princípio que eu tinha necessidade de andar com a tubagem a uma determinada cota não vinculativa à edição dos pisos, eu posso ir ao cadeado na fase de introdução de dados e dizer não, mas eu quero que a tubagem ande a outra cota e posso referir a cota bloqueando. Neste caso, não bloqueando, independentemente da cota que ali estiver, não estando bloqueada, ele vai usar a que está referenciada na edição das plantas. Faço aceitar, saio do lado oposto do contador, entro dentro da minha habitação, depois é uma questão de mais ponto, menos ponto em termos de inflexão. Isto é, vou definir o meu contorno que eu entender. Usando um critério, eu uso o critério sempre da rede de água fria, aquela que está mais junto à parede, em termos de traçado, e a água quente é que está a seguir. E depois é uma questão, ou não, de contornar os elementos, neste caso estruturais, imaginando que tinha aqui um pilar. E, em termos de critério, eu ligo sempre numa primeira fase, só por uma questão de opção. E que para mim torna-se tudo muito mais fácil em termos de introdução de dados. E irão ver que é verdade. A primeira ligação que fazem é ao termoacumulador elétrico ou ao produtor das águas quentes sanitárias, porque isto torna-se muito mais fácil de interpretar a rede e de evitar erros depois a posteriori. Eu liguei ao termoacumulador elétrico, posso sair deste ponto de inflexão, por exemplo, neste ponto, entro dentro da minha parede e vou ligar à promada vertical que vai alimentar os pisos superiores. Podemos constatar que, à medida que nós estamos a introduzir dados, nós temos aqui já o diâmetro da tubagem que está associada à pré-introdução. Isto, às vezes, quando temos estas redes, e vamos constatar isto aqui já, veja só uma questão que também é aqui muito importante, que é, quando eu vou alimentar o dispositivo, eu não ando por cima do ponto de água quente. Reparem, eu não posso fazer nunca isto, porque senão a tubagem de água fria vai-me ligar também ao ponto de água quente. E isso é um erro associado, ok? Portanto, neste caso concreto, eu introduzi a tubagem errada. Nós, por critérios de introdução de dados, o ideal é fazer sempre um pequeno ramal antes a ligar ao aparelho. Desta forma, garante sempre que a rede fica bem conectada. Estão a ver que, à medida que eu for introduzindo os dados e ligando aos aparelhos sanitários, um clique para começar, o segundo para fazer a variação, a mudança de direção, o terceiro carrego em cima do débito e de seguida botão lá direito do rato.
Mas à medida que eu estou introduzindo os dados, isto vai se tornando cada vez mais confuso com esta questão das referências. Ou eu desativo as etiquetas uma a uma aqui no ecrã, o que se torna bastante, entre aspas, não é que seja cansativo, mas é incomodativo. Para isso eu prefiro ir às opções gerais, indo aqui às opções de representação, à chamada etiqueta e digo, indicando objetivamente, olha, eu não quero ver a referência, nem, ou melhor, posso dizer que não quero ver a referência da tubagem, nem o diâmetro. Quando eu faço aceitar, desaparecendo do ecrã as referências. Claro está que se eu em qualquer altura quiser ativar, posso ir lá outra vez às opções gerais e ativar. Temos então o traçado feito em relação à água fria. Vamos continuar com a introdução de dados, tubagem de água fria, da mesma forma ramal de alimentação, porque liga aos dispositivos de utilização. Saio deste nó, ligo à pia lava-loiça e de seguida à outra pia lava-loiça. Temos então o traçado de água fria feito. Agora, eu poderia pensar, bem, posso já meter as válvulas? Claro que sim, que eu poderia meter as válvulas todas da rede de água fria. Poderia vir este comando, por exemplo, aqui, que é o comando relativo a acessórios. E no comando relativo a acessórios, poderia chegar aqui à água fria, colocar uma referência, por exemplo, chamar VA ou VAF para fria. Poderia chegar aqui e chamar VAF, que seria válvula fria, e bloqueava. Ou então, eu por norma não costumo indicar que não é conveniente que eu faça porque dá-lhe trabalho e muitas das vezes eu esqueço-me de que o cadeado está fechado e tenho depois que andar a traduzir manualmente, então não associo a referência e vou dizer que quero introduzir então uma válvula de seccionamento. Para tal, vamos aqui a válvula de seccionamento individual, cá está, porque vou bloquear e vou associar a água fria, okay? Aceitar. E, rodando, posso dispor a válvula de água fria onde eu entender. Por exemplo, olha, vamos colocar a válvula de água fria na zona relativa à cozinha. Reparem que eu não vou colocar a rede, a válvula a montante do termoacumulador elétrico, porque o próprio termoacumulador elétrico já tem as válvulas associadas, que é para a quente, fria ou para a retorno. Bem? Senão inviabilizava a utilização, se eu tivesse de fazer manutenção da rede da cozinha, inviabilizava a utilização do termoacumulador para os restantes pisos. Por conseguinte, portanto, fiz a colocação da válvula, podemos continuar então com as chamadas válvulas de água fria, aceitar, e vamos cortar a água fria ao nível do WC do piso zero. Já está. Mais uma vez, se eu colocasse a válvula a montante deste tramo, iria fechar a água fria para os pisos superiores. Esta é das situações que ocorre também, muitas vezes na assistência, são erros que estão associados também a esta parte da introdução de dados. As válvulas posso introduzi-las nesta fase, podia também introduzir uma fase inicial, antes até de introduzir a tubagem horizontal, só que é preferível introduzir as válvulas a posteriori. Não esquecer nunca que sempre que eu introduzo algum elemento, as referências a objetos é importante. Se eu não tiver o mais próximo ativo e quiser materializar a introdução de uma válvula, ele não vai deixar, porque não permite captar a tubagem. Portanto, neste caso concreto, temos sempre nas referências a objetos, por norma, tudo ativo. Podemos então aceitar. E agora vamos começar a introduzir a rede de água fria. Tubagem, água fria, ou melhor, água quente neste caso, o mesmo material, PPR PN20, ou então escolhi um outro material qualquer. E reparem que ele já tem isolamento térmico. Onde é que isto está preconizado? Está precisamente nas opções gerais. O software sabe, porque isto, pelo facto de ter importado as opções, as configurações associadas ao decreto regulamentar 2395, ele tem associado um isolamento, ou a espessura da manga de isolamento está associada ao diâmetro de cada uma das tubagens. Portanto, em função do diâmetro da tubagem, ele tem uma espessura da manga de isolamento. Está bem? Portanto, vamos então definir tubagem de água quente, aceitar, sai do termoacumulador elétrico, ligeiramente para a esquerda, anda para baixo. Reparem, isto agora é uma questão de traçado, portanto, com mais ou menos precisão. Faça a ligação às peças, neste caso aos lavatórios,
faço aqui um nó, defino aqui um nó de interseção a montante da entrada da instalação sanitária para alimentar os pisos superiores. O que é que nos falta definir ao nível deste piso? É o seccionamento da tubagem de água quente ou das instalações sanitárias ao nível da água quente. Para isso, vamos aqui a opção acessórios, válvula de seccionamento individual de água quente, aceitar, e materializei o posicionamento da válvula onde eu pretendo. Cortei a água quente e a água fria da instalação sanitária WC do piso 0 e cortei água quente e água fria. Reparem, vamos fazer aqui uma nuance distinta. Olha, vou colocar a primeira válvula e agora é que vou definir a tubagem de água quente. Não tem problema, como veem. Também é possível fazer a introdução da válvula numa primeira fase e só depois é que introduzo a tubagem picando objetivamente em cima da válvula, que é para garantir que a mesma está conectada à tubagem. Temos as tubagens definidas e vamos aqui na parte da visualização gráfica 3D, podemos visualizar a mesma. Não esquecer de redesenhar. Sempre que nós vamos introduzindo dados, o redesenhar é fundamental para que faça uma atualização gráfica do 3D em termos de introdução de dados, está bem? Pronto. Vamos então gravar. Só uma nota. Nas aplicações OpenBeam, nós temos no globo, no canto superior direito, temos uma possibilidade que é gravação, opções de gravação automática. Eu posso definir um timing, um tempo, para gravar o meu trabalho, está bem? É algo que também dá muito jeito, quando temos redes com alguma dimensão, para evitar, a posteriori, dissabores, falhas de energia, etc. Pronto, fazemos então cancelar e vamos gravar. Só por uma questão de habituação, fazemos. Neste momento, temos o piso 0 definido. Como nós fizemos na parte do OpenBeam Water Equipment, eu podia copiar os pisos. Eu posso copiar alguma informação deste piso para o piso seguinte. Eu penso que referi isso anteriormente, mas de qualquer forma, lembrem-se, quando eu copiei as peças de um piso para o outro, eu garanto sempre que o ponto fixo da peça é o mesmo. Logo, quer dizer que eu posso copiar tubagens deste piso para o piso seguinte, porque elas vão bater com a precisão máxima com as peças que lá estão definidas. Agora, quando eu faço a introdução das peças, não usando este critério, vai fazer com que depois as tubagens não fiquem ligadas, está bem? Eu poderia copiar. Como é que eu poderia copiar? Eu posso ir aqui ao comando edição e tenho aqui uma possibilidade que é copiar para outro piso ou para outra planta. Eu tenho que estar no piso de onde quero copiar, indicando objetivamente depois que quero copiar o que seria, por exemplo, tudo com exceção dos consumos que são os débitos, porque eles já lá estão definidos, os aparelhos sanitários, não os vou duplicar lá para cima, nem a tubagem vertical também não a devo colocar ou não devo copiar, porque vou originar a sobreposição de tubagens verticais. É outra questão que ocorre muitas das vezes e que origina depois um erro a posterior, portanto eu não vou duplicar a tubagem vertical, está bem? Desta forma, eu vou talvez tornar isto um pouco mais difícil em termos de introdução de dados, eu não vou copiar, vou acima de tudo vai ser materializar a introdução física efetivamente de toda a tubagem. Portanto, nós temos a promada vertical ou coluna montante de água fria, temos a coluna montante de água quente, como podemos ver, e agora vamos definir a tubagem complementar, isto é, indicando objetivamente a água fria como sendo ramal de alimentação, porque vai ligar às peças, indicando qual é o material que eu quero usar, aceitar, saio da promada vertical ou da coluna montante e vou entrar dentro da minha instalação sanitária, ligo ao aparelho sanitário, ando junto à parede como eu tinha referido, isto é um critério, mas podem seguir outros critérios, podem andar com a tubagem, se entenderem, andar por dentro da parede. À escala 1/100, como nós normalmente se costuma apresentar os traçados, depois origina ali alguma sobreposição e normalmente fazemos a tubagem a acompanhar a parede por lá dentro da instalação sanitária
E depois fazemos o mesmo, por exemplo, com a água quente também. Saio, faço uma passagem por cima da água fria. Não volto a referir a importância de não passar a tubagem de água fria ou de água quente por cima dos dois débitos, dos dois pontos de ligação, porque senão vamos ter ali um conflito em termos de introdução de dados. É sempre preferível fazer um pequeno tramo a ligar ao respectivo aparelho. Depois de introduzir, vamos então aos acessórios. Olha, vamos aos acessórios de água fria, válvula de seccionamento individual, aceitar. Rodando então e posicionando a válvula no local pretendido. Botão lá direito rato, indico que agora é de água quente, faço aceitar e defino a tubagem de água quente. O facto de eu fazer esta separação física e eventualmente se eu na fase de introdução de dados referenciasse aqui a válvula, a posteriori nas medições iria ter uma medição detalhada quer das válvulas de água quente, quer das válvulas de água fria, porque eu assim o defini. Tá bem? Portanto, isto é muito importante também e pensar depois a posteriori, em termos de medições, como é que eu quero tratar as mesmas. Portanto, quanto mais eu separar os elementos e as referências, mais detalhe a posteriori eu vou ter em termos de medição. Indicando então as válvulas, estão definidas, temos então a gravação, o piso está traçado. Vamos passar para o piso 2, ok? E vamos também fazer o mesmo. Olha, tubagem horizontal, água fria, ramal de alimentação, aceitar, entro dentro da instalação sanitária, um clique para começar a tubagem, dou os pontos necessários para fazer a transição, a mudança de direção e faço o mesmo em relação à parte da água quente também. Água quente, referindo objetivamente qual é o material e alimentando as peças em concreto. Reparem, se eu fizesse isto e a seguir traçasse por cima, iria ter aqui uma ligação a este nó da água quente, okay? Da água fria, aqui nesta situação, algo que devo evitar. Quando eu faço a introdução, se quiser voltar atrás, posso fazer o undo no canto superior esquerdo, já sabem. Aqui a parte relativa à tubagem de água fria ou de água quente, referencio a tubagem, entro dentro da instalação sanitária, ligo à peça, ligo e de seguida introduzo então aquilo que nós chamamos válvula de seccionamento individual, quer seja de fria, quer seja de quente. Botão lá direito rato e cancelar. Uma nota, se eventualmente quiser posicionar as válvulas a uma cota diferente da altura da instalação, porque a altura da instalação nós estamos a considerar ao nível do piso 2, que a instalação, se bem se recordam, está a cota 2,80 em relação ao referencial 7,40, portanto está uma cota 2,80. É claro que eu poderia considerar a válvula uma cota distinta. Como é que eu posso fazer? Basicamente é como no geral em relação às tubagens. O que é que podemos fazer? Nós temos aqui uma possibilidade que é cortar. Portanto, nós podemos cortar a tubagem ou atribuir nó, ou então também poderia fazer onde é que ele está, unir elementos, temos aqui introduzir nó. Para introduzir o nó, primo em cima da tubagem, dando 2 cliques, objetivamente, 2 cliques, e agora editava em concreto esta tubagem e a respectiva válvula, indicando a que cota é que eu queria que ela andasse em relação à disposição 3D. Se eu quisesse que a válvula andasse a uma cota diferente, por exemplo, 1,80 m, fechava o cadeado, aceitar e fazia o mesmo para os vários elementos. Okay? Esta é uma forma de eu dizer que não quero que a tubagem ande à cota que eu tinha referenciado em relação ao piso.
O nível do piso 2 está feito. Vamos passar para o piso 3. Piso 3, a instalação sanitária está do lado direito. Andamos com a tubagem de água fria, ramal de alimentação, desde a promada vertical ou da coluna montante. Entramos dentro da nossa habitação. E agora damos o contorno que entendemos. Por exemplo, eu vou definir este contorno. E passo por trás das peças, ligando-as respectivamente. A fria está feita. Vamos fazer o mesmo para a quente. E faço aceitar. Okay. Entro dentro da nossa habitação. Instalação sanitária. Só uma nota, nada me impede de fazer isto. Eu liguei o tramo de água quente à torneira do primeiro lavatório encontrado. O que eu posso fazer para evitar que haja esta continuidade e que esta ligação ao ponto de água fria é andar ligeiramente para baixo aqui e fazer a ligação desta forma. Portanto, eu posso também fazer este traçado. O traçado é muito da sensibilidade. O que nós fazemos sempre é tentar fazer com que o mesmo funcione e gaste o mínimo material possível. Basicamente é isso. Em vez de andar às voltinhas com o traçado, normalmente fazemos um circuito de forma que não ande nas portas. Se pensarmos que a nossa tubagem que pode andar pelo pavimento ou pela camada de regularização é o PEX, toda esta vai andar no teto falso. Isto é PPR, o PPR teoricamente tinha que andar ou no teto falso ou embutido nos elementos de alvenaria, não é? Portanto, nunca na parte dos elementos estruturais, embora se faça isso, mas depois é uma questão de opção técnica e de utilização. Portanto, temos então o traçado feito ao nível de todas as redes. Eu aqui posso já fazer uma pequena simulação convosco, que é, ok, vamos imaginar que o arquiteto, nesta fase, fez uma alteração arquitetónica. Ok? Se lembrou de alterar. Mas eu não sei. Eu simplesmente, ele vai colocar na plataforma BIM Service Center, vai colocar o modelo arquitetónico novamente. Simulando essa mesma situação, vamos saber como é que eu, a utilizar o meu programa, o C-Plumbing Water System, consigo, ou Water Equipment, ou outro software qualquer, como é que consigo saber em tempo real que houve uma alteração arquitetónica sem ele ligar para mim ou mandar-me um e-mail? Eu vou simular isso precisamente na parte do IFC Builder, porque nós usamos o motor da modelação 3D como sendo o IFC Builder. Vamos partir de um princípio que eu meto uma parede interior aqui no modelo arquitetónico e vou criar aqui um compartimento novo. Olha, vou criar aqui um compartimento novo que vou chamar, por exemplo, arrumos. E faço aceitar. E agora vou atribuir o compartimento arrumos à minha fração em estudo, que neste caso é o meu edifício. E quando eu digo a minha fração em estudo, eu tenho que objetivamente dizer ao IFC Builder que estes arrumos fazem parte deste conjunto de compartimentos que definem o piso zero. Para isso, com a opção atribuir, vou aqui ao piso zero, faço aceitar e vou atribuir o compartimento, imprimindo para o efeito em cima dele no botão lá esquerdo do rato e de seguida no botão lá direito do rato. Ele vai ter que ficar com a mesma cor de todos os outros compartimentos que fazem parte da fração em estudo. Isto é muito importante para a questão da térmica e REX também, que é mesmo muito importante. Reparem que os elevadores têm umas cores diferenciadas porque são aquilo que nós chamamos espaços não úteis, ok? Portanto, eu separei o elevador porque é uma zona de circulação comum do meu edifício de escritórios, assim como o ducto ou a corete também é uma zona de separação comum, não é? Uma zona separada das zonas em estudo. E partindo do princípio que o arquiteto fez-me esta alteração arquitetónica, eu faço exportar no canto superior direito, partindo do princípio que eu sou arquiteto, ok? Exporto para a plataforma BIM Service Center o modelo arquitetónico, novamente.
passo a aceitar e vou continuar com a definição da minha rede. Reparem no canto superior direito, o que é que vai acontecer daqui a pouco. Eu tenho aqui o atualizar, não está a piscar. Portanto, a partir do momento que este atualizar fica a piscar, quer dizer que algum dos intervenientes nas minhas especialidades complementares, quer seja estrutura ou outras especialidades, que poderiam eventualmente entrar em conflito ou ter alguma importância para o desenvolvimento das minhas redes prediais, eu vou ser notificado de tal. Eu, neste momento, estou aqui a continuar a fazer o meu trabalho, vou continuar com a introdução de dados, vamos voltar aqui ao piso 0, ele está a atualizar o modelo, vamos só fechar esta janela. Pronto, tenho então a rede toda traçada, vamos só aqui à parte do 3D, visualizar a mesma, imprimindo para o efeito onde diz 3D, e se eu agora, neste separador que diz elementos, retirar o modelo BIM do ecrã, ele já está desativado, ou melhor, vamos lá à opção elementos, eu posso aqui torná-lo mais tenue ou fecho a janela. Eu tenho aqui a parte dos elementos, embora não seja muito visível, portanto, vamos aqui só voltar a editar aqui nos elementos. Isto é só também fazer algum timing para nos aparecer a parte da atualização no canto superior direito. Pronto, eu consigo ver aqui as redes. Como é que eu posso atualizar? Se fizer calcular no canto superior direito, e agora voltar a atualizar o modelo 3D, consigo visualizar as redes. Conseguem ver as redes aqui a descer aos aparelhos. Estão a ver que as redes estão a descer precisamente aos aparelhos. Vamos só tirar da parte dos elementos a parte do modelo BIM. Ficando só com o layout da rede, está bem? Ficamos com o layout da rede a descer os aparelhos. Se pretender transformar a minha rede a andar a uma cota diferente, que não, bem, eu não quero que a rede ande pelo teto, como eu referi anteriormente, basta vir aqui ao piso em concreto, ao piso 0 ou ao piso 1, edito e digo afinal, bem, mas a rede vai andar à cota 0 e faria aceitar. Passaria a ter na disposição 3D a minha rede hidráulica a passar e a andar ao nível do piso, subindo respectivamente a cada um dos aparelhos. Está bem? Pronto. Estamos aqui com alguma demora em termos de atualização do modelo 3D. Vamos só aqui fazer atualizar o modelo. Não, melhor, eu estou à espera que ele me faça aqui a vinculação. Vou só aqui ao IFC Builder. Voltar a exportar o modelo. Eu ao bocado a exportar. Vamos só verificar se está com o nosso projeto em questão vinculado. Muito bem, aceitar. Sim. Vou exportar novamente o modelo. Faço aceitar. Vou aqui à parte relativa ao C-Plumbing Water System. E vamos verificar se ele nos consegue atualizar o modelo em termos de sincronização. Ora bem, o que é que eu vos podia falar aqui mais em termos de introdução de dados? Em termos de introdução de dados, vou só referir a parte relativa aqui a algumas opções. Por exemplo, como é que eu meto aqui a parte da rede de retorno. A rede de retorno é uma rede que, em termos de materialização de introdução de dados, é exatamente igual à rede de abastecimento de água fria, de água quente. O princípio é o mesmo, não tem propriamente diferenças em termos de introdução de dados. Isso está muito bem definido aqui nas opções gerais. Eu, quando vou às opções gerais e vou aqui à parte das opções de cálculo, tenho aqui a possibilidade de definir as necessidades AQS, portanto, aqui neste separador eu tenho o ponto de interrogação e temos aqui os critérios de dimensionamento, quais as expressões usadas para o dimensionamento das várias redes. Estes critérios de dimensionamento depois irão-nos sair a posterior na parte vinculada às listagens ou à mora descritiva justificativa, como iremos já verificar.
Pronto, de qualquer forma, estes critérios de dimensionamento, em qualquer altura, também podem ser exportados para ficheiro ou, eventualmente, feita a impressão direta para qualquer periférico. Ok. Desta forma, reparem que eu mandei calcular a rede e o meu objetivo aqui também é demonstrar quais são os erros que possam acontecer quando nós temos uma rede introduzida. Sempre que eu mando dimensionar a rede, é-me apresentado no canto inferior direito e mesmo no layout que nós vimos a definir, indicações de verificações que não cumprem ou então indicação que há mensagens de erro no piso 1, no piso 0. Portanto, tendo essa identificação objetiva. Como é que isto, numa fase de introdução de dados, pode ser algo também incomodativo? Isto, nós podemos ir a este ícone, está aqui em cima, que nas opções de cálculo, ativar ou desativar as não verificações numa fase de introdução de dados, às vezes é útil e dá-nos jeito a essa parte. Quando eu me aproximo junto da rede, eu constato efetivamente que há aqui uma não verificação, existem verificações que não cumprem. O que é que acontece? Lá estão a ver esta questão das referências ou das etiquetas sobrepostas, que nós vamos já ver como é que nós podemos deslocar isto e ajustar. Isto gera-nos aqui alguma confusão da definição ou da identificação dos erros. Para isso, nas opções gerais, voltando a referir esse procedimento, na parte das etiquetas eu vou retirar as referências, quer em relação à atuagem horizontal, quer em relação à atuagem vertical. E desativamos as mesmas. Mas como podem ver, eu tenho no lavatório, não me chega lá água quente a este lavatório, ou este lava-loiça, melhor dizendo. Para isso, na opção de tubagem, eu vou definir água quente e vou definir a mesma por forma a chegar à referida peça. Quando eu introduzo, se eventualmente quiser usar comandos de edição, como por exemplo mover, vou à opção mover e movo a tubagem para o local pretendido e faço a ortogonalidade que entender. Agora, uma vez que já temos a ligação da água quente à referida peça, vou fazer novamente dimensionar. Deixou de existir essa verificação, essa não verificação. Se formos agora ao piso 3, é exatamente onde ele me diz que há também uma não verificação. Existem verificações que não cumprem. O que é que nos leva a crer? É que a tubagem não está ligada. Como é que eu sei que daqui para a frente não está ligada? Está este ponto de exclamação. Este elemento está desligado da instalação. Portanto, o software começa a dimensionar de montante para jusante. Sempre que me aparecer tubagens desligadas, eu tenho que garantir essa ligação e é-me indicada através desta notificação. Então, comandos como edição, mover, pego no ramal e vou-me certificar onde é que ele está desligado. Pronto, está desligado precisamente neste ponto. Então, vamos com a opção mover, puxar e certificar-nos que a ligação foi devidamente realizada, ou com a opção mover, ou apagando, voltando a introduzir, isto agora cabe a cada um essa decisão, e neste momento a rede está toda calculada. Não me aparece nenhuma indicação no canto inferior direito, a dizer de incumprimento ou de alguma notificação. E como podemos verificar, como é que eu sei onde é que estão os diâmetros? Porquê? Porque é que eles não me aparecem? Porque nós, nas opções de representação, na parte da etiqueta, retiramos a referência aqui. E retiramos também o diâmetro. Se eu voltar a ativar o diâmetro, eu já tenho aqui o diâmetro relativo ao dimensionamento. Agora temos aqui alguma situação, alguns parâmetros que poderão nos ser úteis nesta fase de dimensionamento. Vamos talvez começar pela fase de rearranjo em termos gráficos dos layouts ou dos traçados e depois podemos ver a parte do cálculo hidráulico ou das verificações. Claro que depois de calcular, quando eu coloco o cursor em cima da tubagem, é-me apresentada uma listagem ou um pop-up, um menu, precisamente com as verificações. Se eu consultar as verificações deste ramal ou deste tramo que eu estou a selecionar, eu posso ver todas as verificações, que é em relação ao caudal, à simultaneidade que foi afeta, caudal com simultaneidade, viscosidade, etc. Portanto, são parâmetros de cálculo, identifica
as verificações que foram realizadas, qual foi a formulação usada em relação à continuidade, o valor e o estado, se verifica ou não verifica. Portanto, posso consultar em qualquer altura as verificações de um ramal, de uma válvula, de um equipamento. Mas vamos centrar à parte das etiquetas e depois vamos ver mais um bocadinho estas verificações realizadas. No que se refere à parte das etiquetas, eu ativando o menu etiqueta, consigo, com esta opção, que é colocar ou eliminar a linha de referência da etiqueta. Portanto, quando eu faço colocar a referência da linha de etiqueta, ele colocou uma linha, uma chamada de atenção em relação ao diâmetro. Eu agora, com a opção mover etiqueta, posso puxar a etiqueta e tenho a referência do diâmetro à tubagem respectiva. Isto aparentemente dá algum trabalho, mas isto é algo que fica definitivo. Portanto, eu tenho que ter este trabalho por forma a que evite esta confusão e eventualmente esta possibilidade de induzir em erro o instalador. Portanto, isto aí não é necessário. Reparem que, embora esta etiqueta poderia ser omitida, eu sei sempre que quando estamos a usar determinados diâmetros e esse material é ligado a peças sanitárias, eu sei que aos lavatórios, em fim de um determinado circuito, dependendo do tipo de material que usar e da pressão nominal do mesmo, eu sei que o diâmetro vai ser X. Então o software vai nos apresentar uma tabela, juntamente com o desenho, a identificar qualquer ramal que ligue a um lavatório, o diâmetro é 16. Portanto, quer dizer então que eu poderia posso ocultar esta etiqueta. Como? Mostrar ou ocultar etiqueta. Ok? Como eu já sei que isto vai ser standardizado e vai ser igual para todos os equipamentos, então só me interessa colocar as etiquetas dos ramais principais ou daqueles que eu pretender visualizar em termos de desenho. Como, por exemplo, esta etiqueta em relação à água quente e água fria. Olha, vou colocar a etiqueta, colocar ou eliminar a etiqueta, quer para a quente, quer para a fria, com a opção mover, puxo a etiqueta para o lado e vou referenciar o diâmetro e evito confusões que possam existir relativamente ao instalador. Portanto, esta situação nunca irá acontecer. E agora, com a opção mostrar ou ocultar a etiqueta, como já sei que o ramal de ligação, tendo em conta o tipo de material, a uma bacia de retrete é 16, não me interessa ver, desativo esse ramal. Este procedimento demora algum tempo, mas torna-se um dos desenhos muito mais limpos e muito mais simpáticos em termos de visualização gráfica, obviamente. Vamos agora ver, por exemplo, partes relativas aos critérios de dimensionamento. Imaginando que, por exemplo, esta rede é algo que eu depois tenho que aferir sempre que eu calculo uma rede hidráulica, em função, digamos, da pressão disponível da rede ou não. Por exemplo, se eu aqui, nesta rede, vamos imaginar por algum motivo, eu tinha condicionado a pressão da entrada na rede. Ele precisa de 32,8 metros coluna de água. Eu não bloqueei. Mas vamos imaginar que a rede só tinha 25 metros coluna de água. Fecho o cadeado, aceitar, e agora vou dimensionar a rede novamente. E o que é que ele me vai dizer? Há mensagens de erro no piso 2. Então, se eu for ao piso 2, vamos aqui ao piso 2, cá está. Considerando que isto seria eventualmente o percurso mais desfavorável, ele vai-me verificar, aliás, não é o percurso mais favorável, ele fecha logo a rede chegando ao piso 2 porque já não tem pressão suficiente para alimentar os dispositivos neste piso. E como é que eu posso verificar isso? Carrego em cima do débito e ele diz-me, eu precisaria uma pressão de água fria no ponto de débito de X, ok? E que a de água quente tem que ser maior ou igual que 5, eu só tenho quase 65. Eu já não tenho pressão suficiente, tendo em conta a pressão da entrada, as cargas contínuas, dispositivos, as alturas pisométricas. Portanto, estou sempre condicionado à pressão de abastecimento. Nestas opções aqui de dimensionamento, o nível de conforto mínimo, isto depois agrava-se mais quando eu utilizo confortos médios ou confortos elevados. Portanto, porquê? Porque eu estou a dizer que no percurso mais desfavorável tenho
ou no débito, no percurso mais favorável, eu tenho 15 metros de coluna d'água com pressão mínima disponível. Vamos só simular esta situação, vamos fazer aceitar, vamos não limitar a pressão da entrada na rede ao nível do piso zero, vamos editar aqui o piso zero, retiramos aqui o visto da pressão, vamos calcular, ao bocado precisamos de 32, qualquer coisa, neste momento já preciso de, tendo em conta o nível de conforto que alterei, preciso de 33,8 metros de coluna d'água. Portanto, este é um procedimento que nós temos sempre que aferir, portanto, tem a ver com a pressão de abastecimento da rede, tem a ver com a própria entidade licenciadora, também é algo que também temos que ter em atenção. Mais questões. Vamos ver, por exemplo, aqui a rede. Em qualquer altura, eu posso acrescentar dados. Entenda-se que eu comecei a rede do piso 0 para o piso 3. Podia ter começado a rede do piso 3 para o piso 2, piso 1, portanto, isso aí seria indiferente. A questão aqui prende-se, acima de tudo, com a introdução das tubagens verticais. Quando eu faço a introdução da tubagem vertical, é muito importante dizer qual é a disposição 3D, qual é que é a cota inicial e a cota final, ok? E outra nota indicativa é, sempre que eu eventualmente me enganar na definição da promada vertical, eu posso ir a este separador relativo, até vou fechar estes menus, temos aqui um comando que é o editar a tubagem vertical. Vou ver aqui, editar a tubagem vertical. Quando eu primo em cima da tubagem vertical relativamente à água fria, eu consigo verificar qual é que são os diâmetros da promada vertical entre a cota 2,80 e 6,50. Tem uma disposição aqui gráfica da promada vertical, ok? E consigo ver os diâmetros associados à referida tubagem da promada vertical. Quando nós temos pisos a mais, o software vai seccionar a tubagem vertical nesses pisos. Se não alimentar nenhum dispositivo, ele terá que ser seccionado. Reparem que a tubagem da coluna montante 1 termina ao nível do piso 2, piso 3, e vai até ao teto falso. Se eu eventualmente pretendesse que a tubagem vertical continuasse até ao piso 4, porque tinha lá um dispositivo, ok? A melhor forma de o fazer, e isto é algo que é frequente em termos de utilização, o ideal seria apagar a tubagem vertical, embora pudesse editar depois a posteriori. Eu podia editar a promada vertical e poderia editar, mas eu aqui não posso, poderia voltar a definir a disposição 3D, dizendo o início e o fim da promada vertical. Em todo o caso, um dos conselhos que acabo por referir era terminar ou eliminar a promada vertical, voltar lá a introduzir e depois ligar novamente, introduzir objetivamente com toda a lógica, não é? E depois ligar as promadas horizontais ou as tubagens horizontais à promada vertical. Portanto, isso é algo que temos que ter sempre em pensamento. Pronto. Em relação à rede de abastecimento, é algo que eu tenho terminado. No fundo, isto agora é uma questão de mais instalações sanitárias, menos instalações sanitárias, mais tubagem, menos tubagem, portanto, cabe-nos a nós definir. Não esquecer esta questão dos critérios de introdução de dados, se é uma tubagem de água quente, se é de ramal de alimentação, se, no caso de água fria, se é ramal de ligação. Porquê? Porque isto depois faz uma separação muito objetiva na parte do orçamento e das medições. Portanto, isto é algo que é muito importante também. E posto isto, tínhamos então o traçado feito. Portanto, a questão das etiquetas torna-se bastante simpática esta edição da informação. Quando temos instalações a uma escala muito reduzida, é inevitável que haja sobreposição das mesmas. Eu apresentar só aquelas que nos interessam, as mais importantes, e posto isto, vamos proceder à parte do tipo de listagens que é possível sair ou do tipo de desenhos que nós podemos apresentar. Para isso, no separador listagens, no canto superior esquerdo, nós temos o separador listagens. Quando eu carrego aqui em documento, nada me acontece. Não acontece nada, portanto, eu posso fazer uma listagem individualizada por critérios de cálculo. Nós estamos na parte relativa a listagens ao orçamento. Pronto, quando eu faço critérios de cálculo,
eu consigo ver os critérios de dimensionamento que foram usados e a formulação que foi usada, podendo imprimir ou exportar diretamente para ficheiro, como podem verificar aqui, qualquer um destes formatos, e depois com a opção imprimir, imprimo para um periférico, ou imprimir, imprimo para um documento DocX e depois trabalho no Word, como entender, colocando o cabeçalho, o rodapé, se for esse o caso. Embora aqui também dê para colocar, como iremos já ver. Resultados, a possibilidade de fazer uma listagem separada em resultados também, quais foram os débitos que foram considerados em relação à minha rede. Portanto, identificando objetivamente as pressões, a pressão máxima, a pressão mínima nos pontos de débito, e tendo em conta os níveis de conforto, obviamente, e a formulação usada. E temos aqui, digamos, em termos de apresentação gráfica, a referência em relação às tubagens, aos débitos, às tubagens verticais, aos consumos, como já vimos. Pronto, da mesma forma, podemos imprimir. E o mesmo se passa em relação às verificações, o princípio é o mesmo. Verificações, tubagens horizontais, ramal de alimentação, por aqui fora. Portanto, nós temos aqui, então, as verificações e a parte dos materiais, que também é possível nos apresentar. Catálogo de tubagens, foi o material que nós usamos, foi o PN16, depois foi o PPR PN20 e apresenta-nos aqui, digamos, a referência comercial, o diâmetro comercial, no fundo, e o de cálculo que foi usado. A parte dos isolamentos, como eu referi, o facto de usar uma tubagem de água quente e ter isolamento associado, ele sabe que esse isolamento está associado e qual é o isolamento, qual é o diâmetro interior, e da mesma forma fazer essa exportação para ficheiro ou imprimir para periférico. Agora, eu posso criar um conjunto de documentos, imprimindo para o efeito no canto superior direito, aqui na parte dos documentos, e posso criar, por exemplo, memória. Vamos imaginar memória. Vamos aqui pôr descritiva e justificativa. E vou considerar uma descrição qualquer, se quisesse considerar, colocando o cabeçalho da minha página. Vamos pôr projeto, vamos chamar qualquer coisa top. Localização, vamos pôr Viana de Braga. Promotor, vamos pôr top. Pronto, e o autor, João Paulo. Pronto, a data, aceitar. E agora vou dizer que deste documento que eu vou criar, memória descritiva e justificativa de abastecimento de água, ok? Eu vou dizer que quero que façam parte os critérios de cálculo, os resultados, as verificações e os materiais. E depois posso fazer uma outra listagem que seria medições da rede de abastecimento de água. Ok? Faço aceitar. Ok? Faço aceitar e aceitar. Agora sim, quando eu primo no botão do lado esquerdo do rato em cima do documento, é possível ver a memória descritiva e justificativa de abastecimento de água, de acordo com o título que eu identifiquei, e tenho o conjunto das listagens relativas aos critérios, resultados, verificações e materiais na mesma listagem, com a parte do logotipo também, isso é no cabeçalho, que podem anexar, e temos aqui a parte toda relativa ao critério de dimensionamento. Depois a parte dos quadros, das verificações, etc. Muito bem. A partir deste momento, faria então imprimir diretamente para um periférico ou então exportava para ficheiro. Portanto, recapitulando, tenho sempre que criar aqui neste separador de documentos qual é o documento que eu quero tornar disponível. Se quisesse, em documentos, criar um documento diferenciado de medições, bastaria ir novamente só um bocadinho, que eu fechei sem querer, fechei o programa. Vamos aqui voltar ao Water System. Imprimi na cruzinha no canto superior direito, fechei a aplicação. Voltamos lá novamente. E vamos aqui à parte das listagens. Documento. E vamos fazer agora medição.
Pronto, fechei, não tinha gravado. Estão a ver, não deu tempo para fazer a gravação dos tais 5 minutos, como não tinha gravado. A parte relativa à listagem dos critérios, resultados, verificações e materiais, pronto, tinha que voltar a definir, mas isso também é relativamente rápido de fazer. Medição, abastecimento de água. Fazemos abastecimento. Ok, abastecimento de água. Colocaríamos o cabeçalho. Vamos colocar agora assim a parte das medições. E depois podia fazer outra listagem, por exemplo, relativa ao orçamento. Mas eu aí já irei abordar um outro aspecto que tem a ver com o mapeamento do nosso objeto 3D com o gerador de preços, no fundo. Fazemos então aceitar. E agora, quando carrega em documento, temos aqui a medição de abastecimento de água. Não disse objetivamente quais é que eram a parte das medições que eu queria. Vamos por aqui também medições, vamos por aqui justificação de preços, materiais, pronto, fazemos medição e orçamento. Ok. Resumo do orçamento, por exemplo, aceitar, aceitar e documento. Agora sim. Temos aqui a parte das medições. Porque é que não me está a dar? Vamos só ver aqui, vamos atualizar. Provavelmente não fiz a gravação. Vamos ver então só aqui calcular. Voltando então aqui à parte da listagem. Ok. Eu vou, em vez de fazer as medições a partir deste separador, eu vou usar uma outra possibilidade que acho que é mais vantajosa em termos de introdução de dados, que é este separador aqui que diz orçamento. Temos aqui dois separadores, muitas vezes ele passa despercebido, mas nós quando fazemos aqui orçamento, e isto só é válido, esta questão do mapeamento só é válido quando, com a versão 2021F. Portanto, não esquecer de ir à nossa página, se não estiverem atualizados, portanto, fazer a atualização da versão para 2021F. Quando eu vou aqui à opção, então, orçamento, eu posso verificar, fazer aqui atualizar e faço atualizar faço um mapeamento para CIP Portugal e o banco de preços usando CIP Portugal. E o que é que me vai acontecer? Eu vou ter as medições e tenho o meu orçamento. Deseja continuar? Vou dizer que sim. Faço a paridade. Okay? E tenho então aqui a parte relativamente às quantidades, ao preço e à importância. Portanto, é possível também fazer o orçamento. E de seguida é a listagem do orçamento e faço então a saída da listagem, das medições, justificação de preços, colocando o cabeçalho, se eventualmente for necessário, e as medições ou as condições, conjunto de condições, indicadores, etc. Pronto, isto os resíduos também é algo que também é possível fazer saídas das aplicações OpenBIM. Neste momento, vamos ver a parte relativa aos desenhos. Para isso, instalação, vamos aqui a desenhos. Em desenhos, faço mais no canto superior esquerdo. Quando faço mais, defino qual é o tipo de desenho que quero realizar, qual é a simbologia, tipo, referência e símbolo se quero que apareça ou não. Parte relativamente à tubagem e aos consumos também. Relativamente às legendas do piso, também posso ativar ou não ativar as mesmas. Depois tenho aqui mostrar a escala, mostrar a planta de arquitetura que serviu como base para a modelação, portanto, o layout conjuntamente com a parte da arquitetura, e mostrar a vista 3D da rede também. Fazendo então a saída dos desenhos à escala 100, faço aceitar, eu vou fazer uma saída para periférico DWG. Então, faço aceitar. Fazendo pormenorizar todo o desenho, todo e qualquer desenho, para isso faço pormenorizar todos os desenhos e aproximo aqui junto da planta do piso zero. E como poderemos verificar, eu tenho as etiquetas associadas aos ramais principais, foi aquelas que nós editamos e corrigimos, portanto, temos a referência da peça sanitária, temos a referência da tubagem de ligação à rede pública
E depois temos aqui também a parte da simbologia que está devidamente identificada em relação aos equipamentos que foram usados. Ao bocado, quando nós referimos os consumos, os diâmetros de ligação às peças sanitárias, se bem se recordam, eu tenho aqui, digamos, a tal tabela com a ligação do referido ramal. Portanto, daí não haver necessidade de identificar todos os ramais que ligam aos respectivos equipamentos. Vamos só identificar, em termos de etiqueta, os ramais principais em termos de traçado. Depois temos aqui a tal da simbologia que também já falei, temos aqui a parte do catálogo das tubagens, os consumos, etc. Temos aqui duas redes definidas. Neste caso concreto, temos a possibilidade, com a opção mover desenho, ajustar, digamos, os desenhos. Portanto, colocar, digamos, a minha legenda, organizar e de seguida faria imprimir para periférico, se tivesse uma pelota, uma impressora associada, ou então faria imprimir para um formato de DWG, que é esse o formato que eu escolhi no canto superior direito de uma forma direta. Nós estamos aqui a preconizar uma série de desenhos para um determinado formato, A3, A1, A4. Eu posso condicionar à partida que quero que os desenhos saiam todos num determinado formato. Para isso, nós no globo, no canto superior direito, quando eu primo no globo, e se for aqui a opção desenhos, isto é válido também para os estilos de documentos. Nos estilos de documentos, quando é a parte relativamente às partes escritas, eu posso preconizar ou personalizar a parte do tipo de letra, tamanho, a separação, o cabeçalho. É aqui que eu defino a configuração do cabeçalho, quer logotipo ou não, ou então um logotipo personalizado. Mas em relação aos desenhos, o que eu queria referir é que na opção desenhos, sempre que eu quiser que o formato seja sempre apresentado numa determinada folha personalizada, sempre A1 ou A3, o que seja, basta imprimir no botão à esquerda do rato. Reparem que temos aqui a vermelha, a folha que está previamente definida. Mas se eu disser assim, não, eu quero sempre que saia tudo em folhas A1, faço 2 cliques em cima do A1 e a folha que está previamente definida será o meu A1, ou então o A0. A partir deste momento, eu tenho o formato validado. Quando eu faço imprimir os desenhos, passaria a ter os meus desenhos em formatos A1 ou A0, se fosse esse o caso. Temos o nosso modelo criado. Eu vou talvez buscar o modelo que tem as referências todas aqui já devidamente identificadas para se tornar mais simpático em termos de visualização gráfica. Isto também nos leva a referir que qualquer uma das aplicações, quando vão ao arquivo, tem sempre um comando ou um ícone que é exemplos. Quando primem exemplos, vai buscar exemplos práticos que traz com o programa, exemplos associados de outro tipo de projetos, pode ser um edifício, pode ser neste caso concreto nós temos aqui vários, olha, podem verificar aqui um edifício plurifamiliar ou multifamiliar, depois temos aqui, por exemplo, o edifício de abastecimento, que foi este que nós usamos, que é exatamente o mesmo edifício, ok? E neste momento, eu poderia, como é que eu agora faço a passagem disto para a plataforma BIM Service Center? Numa primeira fase, uma vez que abri o projeto todo ele com as etiquetas já devidamente referenciadas, como estão a ver, o facto de aparecer aqui a identificação da referência da tubagem e não só o diâmetro, tem a ver com estas opções gerais, que são as opções de representação, no que se refere à etiqueta. Eu tenho, para além do diâmetro, eu tenho a referência, porque se eu tirar a referência, penso que já foi referido, só me aparecem os diâmetros. A referência da tubagem muitas vezes dá jeito porque as entidades licenciadoras obrigam a ter uma relação direta entre os cálculos justificativos com o desenho. Portanto, e nesse aspecto eu não tenho alternativa senão ativar a referência da tubagem horizontal. Ok. Muito bem, faço então agora, para fazer a vinculação deste projeto ao nosso projeto da plataforma BIM Service Center, eu estaria aqui a fazer atualizar e vamos atualizar vinculando-a a um projeto. Eu, neste caso concreto, vou só buscar aqui o modelo iniciador de todo o processo, que será o modelo do IFC Builder. Okay.
É este só que me interessa. Os equipamentos eu não quero que ele vincular. Portanto, ele está a vincular o projeto à plataforma BIM Cyber Center em termos de projeto. E agora, como é que eu faço a passagem do layout ou do meu traçado para a plataforma BIM Cyber Center? Basta para isso, no canto superior direito, na opção exportar, como iremos já ver. Ele está a atualizar o modelo. Ok, faço o seguinte e valido. E vamos fazer exportar. Portanto, quando eu faço exportar, exporto e faço aceitar. Ok, exportação finalizada. Muito bem. Neste momento, temos então a parte finalizada da apresentação em relação às aplicações que nos tínhamos proposto. Vou só aqui demonstrar aqui na parte da plataforma do BIM Cyber Center. Vamos só esperar que ele faça a vinculação do ficheiro com a referida plataforma. Vamos esperar aqui um bocadinho. Verificando objetivamente que os conteúdos têm que me aparecer 3. Cá está. O conteúdo do IFC Builder, da modelação arquitetónica, o conteúdo dos aparelhos sanitários e o conteúdo do projeto de instalação de abastecimento de água. Então, se nós formos ao nosso projeto em questão, conseguimos, oprimindo nesta setinha para baixo, ativar ou desativar o respectivo IFC. Neste caso, não me interessa a parte da modulação, interessa-me acima de tudo ver a parte da rede e dos aparelhos sanitários. Ok. Temos então o projeto finalizado. Dou por terminada a minha apresentação.